O que muitos não compreendem é que todo esse acontecimento profético, todo esse relato histórico, estava comprovando o início da nova aliança. A nova aliança sem templo. A nova aliança não precisa mais de templo. O estudo vai dizer que a destruição do templo de Jerusalém e a sua ausência até nossos dias, isto cumpre aquilo que Jesus disse a respeito da adoração verdadeira. A adoração verdadeira não seria mais em um templo, mas em espírito e em verdade. Perceba um pouco, pare para pensar que desde o início do ministério do Senhor, ele já dava sinais que haveria essa transição de aliança, haveria uma transição da antiga aliança, do antigo modo de adorar a Deus. Em João 4, 21 e 24, há uma cena que Jesus encontra uma mulher e ela tem dúvidas sobre o local de adoração. Se o local de adoração é geográfico no ponto A ou se é geográfico no ponto B, como acontece em outras religiões. Quais são os locais físicos, geográficos mais sagrados? E Jesus diz: vem a hora, hora vem, que nem neste monte, ou seja, a adoração não seria no monte, geograficamente falando, e nem seria em Jerusalém. Ele disse isso em João, capítulo 4, 21 e 24. Ora vem, nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E assim podemos declarar que houve este cumprimento. Fazendo uma comparação, nós podemos afirmar que a igreja é a nova Jerusalém, composta por verdadeiros adoradores e não tem mais um templo localizado para adoração. Tendo toda esta coletânea de conhecimento bíblico, histórico e teológico, nós, quando entramos em Mateus 24, verso 3, que eles estão no Monte das Oliveiras, o texto vai dizer, em Mateus 24, 3, que no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E aqui nós entraremos no capítulo 3 do e-book, que vai falar sobre o fim dos tempos ou os últimos dias. O fim dos tempos e os últimos dias, para aquele contexto, para aquela pergunta, estava para se cumprir. E não é o fim de tudo, não é o fim da história. Os intérpretes modernos, os intérpretes futuristas, eles pegam essa frase, últimos dias, fim dos tempos, e se refere ao mundo físico, se refere ao universo. Mas temos que entender, não podemos perder de vista o fim da antiga aliança. Jesus estava declarando que a aliança sofreria uma transição, e essa transição traria toda uma convulsão e transformação. A palavra grega traduzida como século em Mateus 24, 3 é aion, que significa uma era, um período, uma época. Esta palavra é oposta da palavra grega cosmos, que é usada para o mundo físico, embora a palavra cosmos também seja usada para significar mundo em ordem. Algumas referências sobre últimos dias. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais
pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Em Hebreus 9:26, de outra maneira necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Perceba que, levando em consideração o fator audiência primária, o fator contextual histórico, o fator de brevidade dos eventos, o autor aos Hebreus já estava se referindo como vivendo nos últimos dias. Uma carta, a carta aos Hebreus, uma carta antiga, uma carta da antiguidade, da igreja primitiva, já havia referência sobre últimos dias e também referência à consumação dos séculos. Agora, quando foi escrito. O mesmo acontece também com Pedro. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, 19 a 20, vai falar que pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos. Manifestado no fim dos tempos. Este sangue precioso, este sangue do Cordeiro, esse sangue de Cristo foi manifestado, foi derramado no fim dos tempos. 1 Pedro 4:7, o fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, sóbrios. 1 João 2:18, filhinhos, já é a última hora. E no mesmo texto, do versículo 18 de 1 João, também vai usar a palavra agora, e também conhecemos que é a última hora. Na carta de Judas, capítulo 1, versos 17 a 19, vai falar sobre o último tempo, que estamos no último tempo. Essas cartas foram escritas na igreja primitiva, para a igreja primitiva e na igreja primitiva. E eles já faziam referência sobre o último tempo, sobre a última hora, sobre o fim dos tempos, sobre os últimos dias. 2 Timóteo 3, de 1 a 8. Sabei, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Muitos futuristas pegam essa passagem e jogam para o futuro e dizem, nos últimos dias sobrevirão isto e aquilo. Mas eles já estavam nos últimos dias. Claro, óbvio, que o que aconteceu para aquela geração, o que aconteceu no passado, nós devemos fazer aplicações para hoje. Mas existe um risco de pegar passagens dizendo últimos dias, fim dos tempos, e sempre lançar para um futuro que nunca chega. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, o apóstolo Paulo, ele faz uma advertência e diz que nós outros sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Os fins dos tempos, os fins dos séculos têm chegado. Afirmação do apóstolo Paulo. Os fins já estavam presentes. Este período especial da crucificação até a destruição de Jerusalém, nós podemos dizer que a crucificação aconteceu aproximadamente 33 DC e a destruição do templo em 70 DC. Esse período, essa transição foi o fim, era chegado o fim da antiga aliança e o estabelecimento da nova aliança. Confira em Hebreus capítulo 8, verso 13.
quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. O que é que estava prestes a desaparecer? A antiga aliança. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versos 6 a 11, nesse contexto de 6 a 11, no final, vai dizer que havia uma glória que estava se desvanecendo e uma glória em transição para aquilo que é permanente. O que se desvanecia teve sua glória. O que estava se acabando teve sua glória. A antiga aliança teve sua glória. Mas muito mais glória é o que estava acontecendo, o que é permanente. Na próxima sequência de estudos, nós vamos conferir calmamente sobre os últimos dias. Aqui eu quero deixar adiantado que nós vamos ver ainda mais sobre o fim dos tempos. De um modo ou de outro, você vai ter que compreender esses últimos dias. Ou esses últimos dias você vai lançar para o terceiro, quarto, quinto milênio, ou você vai entender os últimos dias como estava para aquela audiência primária e para aquela brevidade de eventos que estava para acontecer. E aí você vai ver Mateus 24, verso 4, sobre os falsos cristos, se esses falsos cristos era para o futuro ou já acontecia naquela época, ou estava para acontecer naquela época. O versículo 6 de Mateus 24, sobre guerras e rumores de guerras. O versículo 7, sobre fomes e terremotos. O versículo 11, sobre sinais no céu. O versículo 9, sobre perseguição. O versículo 11, sobre falsos cristos. O versículo 13, sobre perseverança até o fim. O versículo 14, sobre a expansão do Evangelho. E aí no capítulo 4, veremos o abominável da desolação. Em Mateus 24, 16, veremos pessoas fugindo para os montes. Também veremos que nessa perseguição, nesse cenário caótico de guerra, muitos foram levados cativos, muitos foram escravizados. Aí temos o contexto da grande tribulação, no verso 21. O 22, dias abreviados. Pessoal, aqui só para concluir, nós estamos estudando sob uma perspectiva contextual, histórica. Independente da sua visão escatológica, isso será útil para que você tenha uma compreensão do que aconteceu, principalmente entre a crucificação e a destruição do templo e de Jerusalém. Nós iremos examinar versículo por versículo em Mateus 24 e que o desafio é: busque, faça suas pesquisas, busque bíblias e comentários, busque comentários, comentaristas bíblicos, compare comentário com comentário. Temos muito material e você pode baixar esse material gratuitamente desde já. E se você fizer um estudo aprofundado, você nem precisa acompanhar esses vídeos, tá certo? Você tire suas conclusões e faça suas comparações. Lembre-se que em Mateus 23 nós temos aquela sequência, o modo duríssimo da profecia, da pregação do Senhor sobre aqueles líderes religiosos no contexto de Mateus 24, o contexto que é Mateus 23, há uma sequência de ais. Ai de vocês, esta geração. E uma das profecias mais claras do contexto de Mateus 24 está no final de Mateus 23, que diz: a casa de vocês ficará deserta. A casa de vocês ficará deserta. Ele pronuncia os ais. Ai de vocês que fazem isso, que fazem aquilo, que cometem injustiças. Ai de vocês. A casa de vocês, esta geração, a casa de vocês ficará deserta. E aí o contexto do capítulo 24 vai mostrar toda essa narrativa que, se a gente fizer uma leitura contextual,
respeitando o seu contexto, nós vamos entender muito melhor de que aquelas profecias foram cumpridas na destruição de Jerusalém. Até lá, pessoal. Te espero no próximo vídeo, se Deus quiser.